Aos Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 19. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Deus, aleluia, Senhor. Aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 19. Ao ponto aonde Paulo vai fazer uma transição magistral. Paulo para de falar do preceito teológico que ele havia tratado até o momento, do capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, o mais lindo e sublime hino de Cristo, de toda a Escritura, aonde ele toma Cristo como exemplo de humildade e de serviço e de obediência. Após isto, ele vai trazer e exortar os crentes a desenvolverem a sua salvação com temor e tremor. E ele orienta os crentes a brilharem como luzeiros em um mundo corrompido. A partir do versículo 19, Paulo vai trazer dois exemplos práticos de tudo o que ele falou até este momento, para mostrar à igreja de Filipos que o que ele estava falando não era impossível de ser praticado, que o que ele havia exemplificado até o momento não era algo impossível de ser feito. Então Paulo inicia o versículo 19 dizendo: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vosso estado. O propósito de Paulo a exemplificar e a tomar Timóteo primeiramente como exemplo. Paulo vai trazer Timóteo e Epafrodito. Timóteo como um exemplo de um servo com coração sincero. E Epafrodito, o servo sacrificial, o servo disposto a entregar até mesmo a sua vida, se for preciso, em prol do Evangelho. Mas o propósito de Paulo querer primeiramente enviar a Timóteo é para que a igreja fosse primeiramente encorajada por notícias de Paulo. Outrora que Timóteo era aquele servo que Paulo encontra em Derbe e Listra, a qual ele encontra um discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia e de um pai grego. Atos capítulo 16, a partir do versículo 1, vai exemplificar como Paulo encontra a Timóteo. E Timóteo, já nesse momento, tinha algo que era, aos olhos de Paulo, essencial para o ministério. As pessoas naquela cidade davam bom testemunho de Timóteo. Paulo toma isso como algo essencial para o seu
podemos dizer, aprendiz, para aquele que caminharia lado a lado a Paulo durante praticamente todo o seu ministério. E é este que Paulo queria enviar aos filipenses primeiramente, para que aquele povo recebesse notícias de como Paulo estava, e para que o próprio Paulo ficasse contente, feliz e animado ao receber de volta notícias daquele povo. A escolha por Timóteo ser enviado primeiramente não é casual, não é algo de momento. Porém, Paulo oferece um testemunho exemplificado, extraordinário, gigantesco, sobre o caráter e destaca a singularidade do que era Timóteo. Os versículos 20 e 21. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo vai dizer, primeiramente, que junto dele, naquele momento, em Roma, rodeado de crentes, rodeado de líderes, rodeado de diáconos e presbíteros, não havia ninguém que tivesse o igual sentimento que ele tinha pela igreja. Glória a Deus. Antes disso, Paulo lamenta que todos ao seu redor estavam apenas focados naquilo que era seu, naquilo que eram de interesses próprios. Paulo já havia mencionado isso anteriormente, no capítulo 1, quando Paulo vai dizer que alguns, por ele estar na prisão, haviam se inflamado e se encorajado mais ainda a pregar o Evangelho. Se olharmos, tudo bem, foram encorajados, Paulo estava preso, se encorajaram e começaram a pregar o Evangelho mais e mais. Mas Paulo vai destacar que eles pregavam o Evangelho por motivos errados. E aqui Paulo vai continuar atacando essas pessoas, dizendo que eles apenas buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo que eles apenas pregavam, buscando os seus próprios interesses, as suas próprias promoções, o seu próprio destaque. Paulo está exortando aquele povo, dizendo nas entrelinhas: não sejam como estes que eu tenho aqui, não sejam como os crentes que estão ao meu redor em Roma, que até pregam o Evangelho. Paulo em nenhum momento vai atacar a mensagem que eles pregam. Paulo não vai dizer que eles estavam pregando heresia, que eles estavam judaizando, nada disso. Paulo diz: eles pregam o Evangelho. Era Cristo que eles pregavam. Só que o problema deles era, eles pregavam Cristo para seu próprio engrandecimento. Eles pregavam a Cristo para se autopromover. E Paulo está dizendo: eu aqui, entre os meus, tenho apenas Timóteo, que tem o mesmo sentimento, e ele cuidará de vós como se fosse eu.
Timóteo é aquele que me serviu como um filho serve ao Pai. Timóteo é aquele que está comigo, mesmo eu estando preso. Timóteo não me deixou. Paulo vai escrever mais para frente 2 cartas a este filho na fé, a este servo, a este a quem Paulo conhecia profundamente e sabia que a preocupação com o rebanho de Cristo não era fingida ou superficial. Paulo compreendia que a preocupação que Timóteo tinha com a igreja era sincera e profunda. E por isso Paulo quer enviar a Timóteo. Por quê? Paulo via em Timóteo a marca de um verdadeiro servo. Timóteo não estava focado na sua própria agenda. Timóteo não estava focado em conforto ou reconhecimento. O foco de Timóteo era o bem-estar da igreja de Deus. Paulo continua lembrando aos filipenses o caráter provado de Timóteo. Versículo 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. A relação que Paulo tinha com Timóteo é a relação que nós, veteranos, deveríamos ter com os jovens que estão começando agora, com as crianças que se achegam a nós em busca de ajuda, com os novos convertidos que se achegam a nós cheios de dúvidas, cheios de perguntas e interrogações, que não conhecem, não sabem, não estão prontos para defender a sua fé e espalhar o Evangelho de Cristo. A relação de Paulo para com Timóteo é um modelo de discipulado bíblico. Paulo não tinha apenas uma relação profissional, podemos dizer, de um pastor para um cooperador. Não. A relação de Paulo para com Timóteo é paternal. Ele vai dizer que Timóteo serviu como um filho serve ao pai. No contexto a qual Paulo e Timóteo estavam inseridos, era maravilhoso. Não, muitas das vezes, como vemos nos nossos dias, a forma como os filhos tratam os pais, eram totalmente diferentes. A parceria entre Timóteo e Paulo era leal e humilde. A felicidade e a alegria que Timóteo teve de aprender aos pés de Paulo, aquele que é, após Cristo, o maior missionário, o maior escritor, o maior teólogo e o maior plantador de igrejas, que as Sagradas Escrituras revelam, que as Sagradas Escrituras nos mostram.
Paulo trata a Timóteo como um filho na fé e às vezes até mesmo como um filho carnal. Ele honra a Timóteo e Timóteo honra com a sua obediência. Timóteo compartilha com Paulo a paixão pelo Evangelho. Paulo escreve e explaneia o plano de enviá-lo, assim que a sua situação em Roma fosse definida. Paulo vai expressar a sua confiança no 23 e no 24, que Deus o libertaria e que ele também, logo após ele saber como a sua situação ficaria, ele enviaria Timóteo, e se fosse libertado, se fosse da vontade de Deus que ele fosse libertado, Aleluia. ele iria logo atrás. Mas após ele falar sobre esse filho na fé, Paulo vai trazer o segundo exemplo carnal, de carne e osso, que as pessoas podiam olhar e se espelhar e se expressar e seguir o exemplo deste homem. Paulo vai falar sobre Epafrodito, aquele que foi enviado pela igreja de Filipos para trazer uma ajuda missionária, uma oferta a Paulo, para fazer com que Paulo soubesse como a igreja de Filipos estava. Paulo agora escreve aos filipenses que o enviaria de volta. Mas ele vai fazer questão de explicar primeiro o porquê Epafrodito não retornou antes. O porquê Epafrodito ficou mais do que o planejado com ele em Roma. Quando Paulo vai descrever a Epafrodito, ele vai descrevê-lo com 5 títulos. Versículo 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro nos combates, vosso enviado e ministro das minhas necessidades. Ele vai descrever Epafrodito como irmão, como aquele que era unido a ele pela mesma fé em Cristo Jesus. Ele vai descrever Epafrodito como um cooperador, como aquele que era um parceiro ativo no trabalho do Evangelho. Ele vai descrever Epafrodito como aquele que atuou ao lado de Paulo em batalhas espirituais por causa do nome de Cristo. Ele vai descrever Epafrodito como o enviado da igreja, o mensageiro e representante oficial da igreja de Filipos. Ele vai descrever a Epafrodito como o ministro, aquele que supriu todas as necessidades práticas de Paulo. Aleluia. Um serviço a qual Paulo observa e descreve como adoração a Deus. Paulo olha para Epafrodito e diz: você me serviu, a oferta que você me trouxe foi de grande valia, mas tudo o que você está fazendo não é para me engrandecer. Tudo o que você está fazendo é para que o nome de Cristo seja glorificado. Glória a Deus.
porque tudo o que envolvia a Paulo, seja alegria, seja dor, seja sofrimento, sejam alegrias, sejam coisas boas ou ruins, tudo era para engrandecer o nome de Deus. Paulo vai dizer que está enviando de volta, que Epafrodito está retornando, não porque ele foi um mau servo, ou um mau mensageiro, ou um péssimo cooperador, ou um ministro não muito bom. O motivo do retorno de Epafrodito é a saudade. Ele vai dizer isso nos versículos 26 e 27. O texto nos diz: porque tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado de que tivéis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A humanidade que Paulo demonstra nesse texto é maravilhosa. A angústia de um servo fiel. Paulo estava angustiado. Olha, eu estou escrevendo, Epafrodito esteve aqui. Vocês ficaram sabendo que ele estava doente. Epafrodito está preocupado que vocês pensem que algo de ruim aconteceu com ele. Mas ele está indo. Eu estou enviando novamente Epafrodito. Ele não adoeceu por qualquer coisa. A doença de Epafrodito não foi por falta de fé, por falta de confiança, mas ele adoeceu por causa da obra de Cristo. Ele adoeceu fazendo a obra de Cristo, operando a obra de Cristo, mas também a cura de Epafrodito é diretamente ligada à misericórdia de Deus. Deus permitiu que ele adoecesse, mas a misericórdia o alcançou e ele foi curado da mesma maneira. Uma intervenção soberana de Deus, para que Paulo não sofresse uma perda de um amigo, de um companheiro e de um cooperador que teria sido tão importante para ele. Paulo diz: Deus se compadeceu, não somente dele pela sua doença, mas de mim, porque eu sofreria tristeza sobre tristeza. Eu estou triste, porque eu não posso ir até vocês, a esta igreja, que ele havia fundado há cerca de 10 anos, e pelos relatos, era a igreja que Paulo mais tinha carinho. Era a igreja que Paulo mais amava. Era a igreja que mais enviava ofertas para Paulo. Era a igreja que tinha um carinho especial por Paulo. E Paulo diz: eu não quero ter mais essa tristeza de perder um amigo. E então Paulo faz uma recomendação enfática àquela igreja. Versículos 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como ele, porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a própria vida para suprir o que faltava no vosso serviço
para comigo. Epafrodito é o relato do sacrifício, quando ele coloca tudo em jogo por causa do Evangelho. Paulo vai dizer, ele foi até as portas da morte. Aqui podemos notar que a doença de Epafrodito não foi algo tranquilo, mas ele chegou às portas da morte. Ele quase morreu. Mas mesmo assim, ele não mediu forças para cumprir a sua missão. Quando Paulo diz suprir o que faltava no vosso serviço para comigo, Paulo não estava dizendo que a igreja de Filipos estava faltando em algo, mas era um elogio a Epafrodito, que como a igreja não podia estar pessoalmente com Paulo, Epafrodito a fez em seu lugar. Completa o serviço deles com uma dedicação quase que sacrificial. E aí Paulo diz: vocês o recebam com honra e alegria. Vocês honrem este homem que quase entregou a sua vida em dever do Evangelho. Ele quase morreu, mas ele não deixou de cumprir a sua missão. Ele é digno de ser recebido com honra. Ele é digno de que vocês o honrem, que vocês tratem ele da melhor maneira possível. Os exemplos de Timóteo e Epafrodito vão trazer e deixar algumas lições para nós. Eu enumerei 5 lições. A primeira delas, o caráter precede o ministério. Timóteo e Epafrodito foram elogiados por Paulo primeiramente pelo seu caráter e depois pelo seu serviço. Primeiro, Paulo diz quem eles eram para depois dizer o que eles fizeram. Timóteo era sincero e altruísta. Epafrodito, dedicado e sacrificial. Em um mundo cristão, aonde se valoriza muitas das vezes o carisma, a habilidade e os dons, acima da integridade, do caráter e do bom testemunho. Esse texto nos traz a memória e a lembrança que para Deus o que nós somos é muito maior do que o que nós fazemos. Que o que somos é a base para o que fazemos. A verdadeira utilidade do reino de Deus brota de um coração transformado por Cristo Jesus. A segunda lição é a batalha contra o egoísmo. Quando Paulo declara: todos buscam o que é seu. Isto deveria soar para nós como um alarme. O coração humano
é de natural inclinação para o egoísmo, mesmo após a conversão. E aqui Paulo nos convida a sermos chamados para uma vigilância constante, a examinar os motivos pelo qual estamos fazendo o serviço na casa de Deus. O motivo pelo qual cantamos, pregamos, evangelizamos, congregamos, lideramos. A pergunta que devemos fazer todos os dias é: eu estou buscando os meus interesses ou os interesses de Cristo? A terceira lição é o valor da lealdade e do discipulado. A relação de Timóteo para com Paulo é a relação que os crentes maduros deveriam ter para aqueles que são jovens e imaturos. Nós deveríamos investir tempo e, se possível, recursos na vida de jovens, ensinando, orientando e modelando eles para o serviço na casa de Deus. E por sua vez, os jovens deveriam servir com humildade e lealdade, aprendendo com aqueles que Deus colocou em seu caminho. Uma igreja saudável é moldada por um discipulado que atravessa gerações, aonde os mais velhos, os maduros, não se apegam a cargos, posições e status, mas se preocupam com a geração que vem após eles, para que estejam prontos para continuar a caminhada. Eu digo e repito por inúmeras vezes o quanto eu me alegro pela vida do Caio. O Caio é um exemplo de um jovem que chegou, que sentou, que aprendeu, que foi discipulado, que foi orientado e que hoje, lá dentro do quartel, ele prega o Evangelho de Cristo a todos os seus companheiros. Ele prega o Evangelho de Cristo para os seus amigos, para quem ele conhece, para quem ele não conhece. Toda oportunidade ele está apresentando Cristo às pessoas. Eu já disse inúmeras vezes e tornarei a repetir inúmeras vezes que se os nossos jovens tivessem a vontade, o fogo e a paixão que o Caio tem pelo Evangelho de Cristo, nós estaríamos bem servidos e não nos preocuparíamos com o dia que não estivermos mais aqui. Porque um dia, eu ainda sou novo, não achem que eu sou velho, tá? Mas um dia nós não estaríamos mais aqui, a tia Rosa não estará mais aqui, a irmã Vilma não estará mais aqui, a irmã Maria não estará mais aqui, Moisés, Rita, Vilmar, Gisele, não estarão mais aqui. Um dia eu não estarei mais aqui. E nós, muitas das vezes,
não nos preocupamos em preparar a geração seguinte. E da mesma maneira, a geração seguinte muitas das vezes acha que o reino pode ser conduzido de qualquer maneira, que eu posso pregar sem nunca ter lido a Bíblia. Não, eu não posso. Que eu posso olhar e dizer, mas o culto de ensino é chato. Não, eu não posso. Que eu posso ficar fazendo gracinhas na hora do culto, conversando, dando risada, mexendo no celular, como se fosse apenas mais um dia. Não, eu não posso. Toda a honra e toda a glória de Jeová. Aleluia. Glória a Deus. A relação de Paulo para com Timóteo é um exemplo que deveria ser seguido por todos nós, líderes, e por todos os liderados. O quarto ponto: o serviço cristão é sacrificial. Epafrodito arriscou a sua vida. O serviço cristão autêntico sempre vai nos custar algo. Vai custar de uns o tempo, de outros os recursos, de outros o conforto, em outros até mesmo a saúde ou a vida. O serviço a Cristo nos desafia a avaliar o nosso comprometimento com a causa de Cristo. Toda a honra e toda a glória a ti, meu Deus. Se nós realmente estamos dispostos a nos desgastar pelo Evangelho e pelos nossos irmãos, ou apenas servimos quando é conveniente e seguro, quando atende às nossas expectativas, quando atende às nossas agendas. E por fim, honrar aqueles que servem fielmente. O mandamento de Paulo para a igreja de Filipos, honrar Epafrodito, é uma instrução permanente para a igreja. Devemos aprender a honrar, a reconhecer, valorizar e principalmente encorajar aqueles que trabalham diariamente na causa de Deus. E muitas das vezes, esses que trabalham diariamente são aqueles que não aparecem no altar. São aqueles que não lideram. São aqueles que estão nos bastidores. São aqueles que estão por trás da cortina, fazendo a roda girar. São estes que nós devemos honrar. E honrar os servos de Deus não é idolatria. Glorificado é teu nome. Não. Glória a Deus. É obediência a um princípio bíblico. Podemos nos basear, mas eu não vou ler, só vou citar 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 17. Fortalece o corpo de Cristo e glorifica a Deus. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar. Obrigado. Aleluia. Toda a honra e toda a glória de Jesus. Toda a Timóteo e Epafrodito se erguem nas sagradas escrituras como faróis, iluminando o nosso caminho
para um serviço de humildade e lealdade naquilo que fazemos. Assim como eu e você, eles não eram perfeitos. Tinham os seus defeitos. Mas eram homens cuja vida havia sido capturada, entregue para aquilo que era a beleza do Evangelho de Cristo. Timóteo nos ensina sobre a sinceridade de coração e Epafrodito sobre a disposição para o sacrifício de Cristo. Eles são a prova viva de que a mente de Cristo, descrita tão sublimemente no início deste capítulo, pode e deve ser vivida pelos seguidores de Cristo. Que o testemunho destes dois homens atravessem gerações e nos façam ser melhores cristãos do serviço. Que nos levem a abandonar os nossos interesses pessoais, para só então nos podermos doar-nos inteiramente ao serviço de Cristo. Pai amado, Pai querido, Pai Santo, nós te glorificamos e te exaltamos porque tu és tão bom. Na tua graça, no teu poder. Pai, tu nos tens sustentado até este momento. Continue, Senhor, falando e ministrando, ó Pai, em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, nos espelhar, ó Pai, desses dois servos que foram, Senhor, mencionados, exemplos de cooperação e de entrega do serviço do Evangelho de Cristo. Pai, nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos. Em nome de Jesus Cristo. Continue, Senhor, abençoando, ó Pai, a nossa semana. Visite, Senhor, aqueles, ó Pai, que não puderam, Senhor, estar aqui. A irmã Marisa, Senhor, o Senhor conhece, ó Pai, a situação, Senhor, física, Pai, de saúde dela. Entra, Senhor, com a providência e, se for com a vontade, traz a cura, Senhor, pela sua vida. Pai, nosso pastor, Senhor, que está, Senhor, naquela Corupa, Pai, visita eles, restaura, Pai, se for a tua vontade, ó Pai, a sua glória. É o que, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.